Boa noite, meus amigos! Hoje estou aqui com mais um programa Papo com os Escritores e hoje recebendo aqui em nossos estúdios uma das maiores escritoras de todos os tempos do Brasil e do mundo. Ela que é do Rio de Janeiro, filha do senhor Carlos Alberto e da dona Matilde, que era professora, está aqui nos nossos estúdios hoje, Cecília Meirelles. Cecília, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Toda a nossa equipe está muito feliz, de você estar aqui hoje conosco. E eu gostaria que você desse seus cumprimentos ao nosso público. Então, boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui no Papo com os Escritores. É um imenso prazer estar colaborando aqui com as entrevistas. E vamos ver aí como que vai ser. Bom, vamos lá, vamos começar então com as perguntas separadas aqui pela nossa produção. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua infância, como foi o convívio com a sua família. Fala um pouco aí pra gente. Então, a minha infância, assim, ela foi um pouquinho conturbada, Eu vivi com a minha mãe até os 3 anos de idade e ela também teve 3 filhos, só que dos quais eu não cheguei a conhecer porque todos eles faleceram antes de eu nascer. E a minha mãe faleceu, como havia dito, quando eu tinha 3 anos de idade. Nessa época eu fui morar com a minha avó. E ela chama Jacinta Garcia Benevides, ela é uma portuguesa de São Miguel em Açores. E junto com ela também, quem me ajudou a criar foi a minha babá Pedrina, que ela sempre contava histórias pra mim à noite antes de dormir. Então assim, eu tive uma infância... Foi legal a minha infância, apesar de ter sido conturbada, mas foi válida. Ah, mas que bom. Sabendo desse talento que você tem, fala um pouco pra gente sobre os seus estudos, aonde começou, como é que foi a sua relação com os professores quando você era criança? Então, eu comecei o meu estudo, o Ensino Fundamental 1, na Escola Municipal Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, onde eu fui concluir o curso em 1910. E na época eu recebi das mãos do Olavo Bilac, que ele também era um inspetor da escola, uma medalha de honra ao mérito. E pelo esforço, e excelente desempenho com distinção e louvor. E até eu fiquei muito feliz na época, E também em 1917, aos 16 anos, eu me formei pela Escola Normal do Distrito Federal do Rio de Janeiro, onde eu tive como professores o historiador Basílio de Magalhães, a escritora infantil Alexina Magalhães Pinto e o poeta Osório Duque Estrada, que eles foram excelentes professores, eles contribuíram muito para a minha carreira, até me inspirou mesmo a seguir carreira docente, Agora conta aqui pra gente. Nós sabemos que as pessoas que possuem dons artísticos acabam chamando a atenção das outras pessoas. Você era muito paqueradora, você foi casada, teve família? Conta aí pra gente. Então, essa parte da minha vida, como que eu posso te explicar? A minha avó, ela era muito rígida, muito tradicional, então ela não gostava de deixar eu sair com amigos, essas coisas. Mas eu tive 2 casamentos. O primeiro casamento foi com um pintor, desenhista, ilustrador e artista plástico português. Ele chamava Fernando Correia Dias. E com isso eu tive 3 filhas, que foi a Maria Elvira, a Maria Matilde e a Maria Fernanda. Até a Maria Matilde eu coloquei o nome em honra à minha mãe. Só que, o nosso casamento ele foi um pouco difícil pelos preconceitos da sociedade e acabou que ele teve depressão, o Fernando teve depressão e ele se suicidou. Então, foi uma fase muito triste da minha vida, fiquei muito devastada. Consegui superar e 5 anos mais tarde eu vim a casar novamente, com o professor engenheiro agrônomo, o Heitor Vinícius da Silveira Grilo, e com ele eu tô até hoje. Ah, muito bom. Agora falando da sua carreira como professora, acho que sempre foi um sonho, pelas Sim. coisas que a gente anda lendo, pelas coisas que a gente fica sabendo, E como foi essa trajetória para você se tornar a grande professora que sempre foi? Então, eu iniciei a minha carreira docente foi em 1918, quando eu fui nomeada professora adjunta do curso primário da Escola Pública Deodoro. E nessa época, eu estava preocupada com a qualidade do ensino e a escassez de livros didáticos. E foi,
né, mais ou menos nessa época em que eu comecei a escrever livros para as escolas primárias, né? E em 1924 eu publiquei o livro infantil Criança Meu Amor. Esse livro, na época, ele foi adotado pela Diretoria Geral da Instrução Pública do Distrito Federal e ele foi aprovado pelo Conselho Superior do Ensino do Estado de Minas Gerais e de Pernambuco. Agora, Cecília, eu queria saber de uma das fases mais interessantes, assim, do ápice de que o professor pode chegar. Você foi uma das finalistas do concurso para ser professora catedrática, né, que é um dos cargos do mais alto escalão da atividade docente. Conta aí pra gente como é que foi. Eu realmente fui mesmo e faltou bem pouquinho para eu conseguir consumar, né? Então, como que foi? Eu passei a me dedicar para esse concurso, né, que foi promovido pela Escola Normal, para eu preencher um cargo de professor catedrático. Então, assim, em 1930, foi realizada a primeira etapa do concurso. Então, na época, eu estava defendendo a tese do espírito vitorioso, que é onde eu defendia a escola moderna e destacava os princípios de liberdade, inteligência, de estímulo à observação e experimentação. E nessa fase, eu me lembro que tinham 8 candidatos que estavam com a gente, 3 foram reprovados, 2 eles desistiram por conta da nota, e somente 2 continuou, que no caso foi eu e eu não estou me lembrada, acho que é Clóvis do Rego Monteiro, que foi o segundo candidato. E esse rapaz, na época, ele teve a nota superior à minha, né? E na última fase, que foi também no mesmo ano de 1930, em 26 de agosto, foi 26 de agosto, a gente teve uma prova prática, né? Só que aí, infelizmente, eu fui derrotada e não consegui passar. Mas com certeza isso veio a calhar, né, no deslanche da sua carreira, né? Ah, sim, porque assim, toda a experiência é válida, então o que eu estudei, o que eu adquiri nesse momento foi muito importante para minha vida e valeu para contribuições de obras, de coisas que eu vinha a escrever futuramente. Agora, Cecília, você sabe que você tem muitos admiradores por todo o país e a nossa produção ela andou aí pelas ruas do país procurando perguntas e curiosidades sobre a sua vida. Nós vamos ver o vídeo aí. Oi, meu nome é Paula, eu vim de São Sebastião do Paraíso. Eu queria saber quando foi que a Cecília lançou o primeiro livro dela. Oi, Paula, boa noite. Eu vou estar respondendo a sua pergunta. Então, o meu primeiro livro, eu lancei ele, eu tinha 18 anos de idade, foi no ano de 1919, que era um livro de poemas chamado Espectros, né? Nele continha 17 sonetos e ele foi escrito na época em que eu ainda cursava a escola normal. Então, assim, eu escrevi ele há muito tempo atrás e eu fui lançar ele só muito tempo depois. Mas foi um livro assim, muito bom, quem tiver a oportunidade de ler, pegue, leia, porque são vários poemas maravilhosos. E conta aqui pra mim, qual que foi o primeiro livro infantil que você lançou? Então, o primeiro livro infantil eu lancei em 1924, que foi aquele que eu havia falado, Criança Meu Amor. E nele contém crônicas e prosas poéticas para o ensino fundamental, né? E onde eu trago nesse livro as realidades para as crianças que elas gostam, né? De coisas que elas gostam, por exemplo, como imaginário, o bom conselho, o humor, a fantasia. E também nessa época eu gostaria assim, de enfatizar que eu também lutei pelos direitos da mulher nessa época e também pela imprensa livre. E também por entender que a arte, não somente naquela época, mas também como em todas as épocas, ela é um instrumento a serviço da educação. Então todos devem fazer a utilização da arte em qualquer momento da vida. Então a gente tem mais uma pergunta aí da Paula. Ela já vai falar aí pra você. Então, Cecília, eu queria saber se aqui no Brasil você já ganhou algum prêmio? Então, Paula, eu ganhei sim, eu ganhei o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras e foi uma grande conquista. Eu gostei muito de ter ganhado esse prêmio, tá guardadinho lá em casa, eu sempre admiro ele. E assim, são coisas que a gente tem que levar com a gente pra sempre, né? Agora, Cecília, eu queria te fazer um pedido, na verdade. Eu queria que você recitasse para mim
não só para mim, né, mas para todos os nossos telespectadores, né, um fragmento aí da obra que é menos conhecida, mas tão importante quanto todas as outras, que é a Olhinhos de Gato. Você recita um pedaço pra gente, por favor? Então até eu vou ler ele porque minha cabeça não é muito boa, né? Que são muitas coisas que eu escrevo, mas essa obra ela me marcou muito porque eu escrevi ela, que foi sobre a minha infância, foi sobre a morte dos meus pais. Então essa obra ela conta sobre a minha vida. Então ela fala assim, ó, criança. Olhinhos de Gato era tratada com mimos pela avó, boquinha de doce, que lhe fazia lindos vestidinhos com babados, fitas, renda e ponto russo. A ama, dentinho de arroz, era silenciosa, olhos negros levemente vesgos, névoa tênue de buço, pelo sorriso, névoa menos tênue de mágoa no olhar. Com ela, Olhinhos de Gato subia a ladeira suspensa no ombro, num passeio por cima do vento, perto das nuvens e das estrelas. Havia ainda a presença carinhosa da Maria Maruca e Có, agregados da família de tia Totinha, que Olhinhos de Gato considerava sábia porque tocava piano e fazia pão de ló. Olhinhos de Gato tem alma feminina, cheiros, sons e sabores da infância. Uma infância povoada de lembranças, de solidão e do sentimento sempre presente da morte. Nossa, isso nos remete totalmente à nossa infância, né? Aquilo é muito bonito mesmo. É profundo, né? Nós iremos agora para a nossa próxima pergunta dos que bom. nossos entrevistados aí pelas ruas do Brasil. Cecília Meirelles, você como uma autora de renome internacional, você já morou fora do país? Oi, se não falou o nome, mas boa noite para você também. E sim, eu já estive fora do país, né? No caso foi a convite da Universidade do Texas, onde eu lecionei literatura e cultura brasileira nos Estados Unidos. E também eu gostaria de falar que nessa época eu bati de frente com o governo Getúlio Vargas, porque ele defendia um ensino religioso nas escolas públicas. E também foi por minha iniciativa que a primeira biblioteca para crianças acabou sendo aberta aqui no Brasil, né? No caso foi no Rio de Janeiro, que era o Centro Infantil do Pavilhão Mourisco. E foi muito bom eu ter contribuído com isso, porque até então, na época, o Brasil não tinha uma biblioteca infantil. Então as crianças elas precisam de ter um lugar onde elas possam ir, onde elas possam desfrutar da leitura, entendeu? Tanto para deleite quanto para estudo. É importante a criança ter a leitura, a literatura desde pequenininho. A leitura ela tem que fazer parte da rotina, do cotidiano da criança, né? Sim. Acho que isso é que faz com que elas gostem, que elas se acostumem, né? Não tem que ser uma atividade diferenciada. A leitura ela tem que fazer parte, assim como o respirar, assim como o comer. Isso tem que ser uma necessidade, né, da criança. Cecília, em 1951 você publicou um livro chamado Problemas na Literatura Infantil. Conta pra gente qual que foi a ideia principal de você lançar um livro com um tema tão forte. Então, esse livro, ele foi feito, no caso ele foi realizado a partir de 3 conferências, né, reunidas por mim, nesse livro aí, que integrava a coleção pedagógica da Secretaria do Estado de Minas Gerais. E na época eu estava assim, disposta a analisar os problemas que envolviam a literatura infantil, entendeu? Então eu estava assim, me questionando se haveria uma literatura propriamente infantil, né? E como que a gente deveria caracterizar ela naquela época, como que a gente deveria pegar uma literatura e passar para a criança de uma forma que ela entendesse, de uma forma assim, a nível da idade dela, entendeu? Uhum. Não a nível maior, pegar uma criança, por exemplo, de 10 anos e você querer ler alguma coisa do colégio, entendeu? Do colegial. Então, isso não tinha nexo na época e era isso que estava acontecendo. Então, eu queria trazer essa literatura mais próximo para a criança, para que ela consiga entender e estar construindo o seu conhecimento, né? Entendi. Agora cita pra gente algumas outras obras infanto-juvenil que é de sua autoria. Então são várias, eu tenho muitas obras, mas assim, tem o Menino Azul, tem O Mosquito Escreve, A Pombinha da Mata, tem Cantiga para Adormecer Lulu,
Uma Palmada Bem Dada, Pescaria, Moda de Menina Trombuda, tem Jogo de Bola, Tanta Tinta e assim, entre outros. Tem uma infinidade de poemas, crônicas, contos relacionados, assim, voltados para a literatura infanto-juvenil. Ah, muito bacana. Cecília, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós ficamos muito felizes, né? Tudo que você disse aqui para nós hoje veio acrescentar o nosso conhecimento. Eu acredito que para o nosso público também foi muito produtivo. E muito obrigado mesmo, nós estamos lisonjeados com a sua presença. Nossa, eu que agradeço e gostaria de vir aqui mais vezes pra gente estar batendo mais o papo. E eu gostaria também de falar assim para os professores, para vocês incentivar os seus alunos a ler não só com as minhas obras, com obras de outros autores também, que a gente tem tanta coisa bonita aí no Brasil, né? Tantos autores aí com literatura infanto-juvenil, Monteiro Lobato também. Então incentivem os seus alunos a estudar, ajudem a eles a construir esse conhecimento que vai ser importante para a gente agora e no futuro, né? Fica aí a mensagem, né, de Cecília Meirelles para todos os educadores do Brasil. Cecília Meirelles, ela com toda a sua doçura, com todos os seus sentimentos, ela sempre valorizou justamente essa parte afetiva, né? Aquela coisa do sentimento. Algumas coisas que marcaram nas poesias dela era justamente, né, os desencantos, né, as tristezas, e isso trazia para suas poesias uma obra muito lírica. Isso era muito bacana, né? Em 9 de novembro de 1964, a Cecília Meirelles veio a falecer. E ela deixou aí pra gente, né, mais de 30 obras que vieram acrescentar muito aquilo que é a cultura brasileira hoje. Infelizmente ela teve 2 livros, né, que ela não teve a oportunidade de publicar, que foram publicadas de forma póstuma. E isso trouxe também, né, um charme para toda a carreira de Cecília Meirelles. E agradecemos muito a sua audiência. Ficamos aqui com o nosso Papo com os Escritores. Na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, teremos mais entrevistas muito interessantes para vocês. Muito obrigado e boa noite! Não, a primeira parte ficou boa. Croquete. Meu nome! Vai aparecer aonde mesmo? Eu vou lá cobrando os direitos autorais! Cecília Meirelles, você como uma autora de renome internacional, você já morou fora do país? Bem na hora. Obrigado, viu? Um imenso prazer estar aqui no programa Papo com escritores. Com os escritores. Papo com os Escritores. Tá? Pode falar. Agora eu sei também que você foi quase a vencedora de um dos concursos mais importantes assim da alta sociedade, do alto calão, do alto escalão dos professores, né, que é autora de mais de 30... Boa noite, meus amigos. Estamos aqui hoje com o... mais um. Foi na hora certa. Boa noite, meus amigos. Hoje...